Pessoal, bom dia para vocês. Infelizmente eu não vou estar presente aí presencialmente, mas fiz essa gravação aqui para vocês, exatamente com o objetivo de fazer uma revisão para o nosso simulado que vai ocorrer agora, se eu não me engano, dia 26. Eu vou recomendar que vocês fiquem atentos, super atentos a essa revisão, já que essa vai ser a nossa última oportunidade de discutir alguma coisa sobre esse simulado, tá bom? Eu coloquei aqui algumas questões. Essa lista que vocês estão vendo aqui, vocês vão receber ela física, eu recomendei para a escola. Lembrando que a escola está recebendo esse material hoje, terça-feira. A escola vai requerer um tempo para poder diagramar e entregar para vocês. No entanto, eu também enviei essa mesma lista em PDF para que seja já disponibilizada para vocês na forma online. Tudo bem? Eu vou resolver aqui algumas questões com vocês. Algumas questões eu vou pedir que o âncora ele pause o vídeo e eu vou determinar um tempo para vocês poderem pensar, tá bom? Eu vou tentar tornar essa aula o mais dinâmica possível, tá bom, galera? Então é o seguinte, temos aqui a nossa primeira questão. Essa primeira questão é uma questão de matemática financeira. Você olha para a questão, já vê logo que aparece logaritmo, então suspeita que eu vou querer determinar algum expoente, porque logaritmo é expoente. Então se aparece logaritmo, é que provavelmente eu vou querer determinar algum expoente. A questão diz o seguinte, como vocês estão vendo, diz que um capital A de R$10.000 é aplicado a juros compostos a uma taxa de 20% ao ano. Ele pega esse capital e aplica, guarda. Aí ele diz, simultaneamente, um outro capital que ele chamou de B, de R$5.000, também foi aplicado a juros compostos. Agora, olha a taxa de aplicação, 68% ao ano. Aí ele pede, use a tabela para você responder a pergunta que eu vou fazer agora. Qual é a pergunta? Depois de quanto tempo os montantes se igualam? Tá bom? Então, como resolver esse problema? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Você tem aí dois capitais de acordo com a questão. Um capital que ele chamou de A e um outro capital que ele chamou de B. Ele disse que pegou esse capital A e num valor de R$10.000 e aplicou ele, tá bom? Ficou aí aplicadinho. Aí diz, olha, esse capital aí, depois daqui a N anos, esse tempo aqui, fique bem claro para você, está sendo dado em anos, eu vou resgatar essa quantia que eu apliquei. Vamos supor que o valor que ele vai resgatar seja N. Lembrando que quando ele fez essa aplicação, ele aplicou a esse capital a uma taxa de juros compostos de 20% ao ano. O que isso quer dizer, galera? Cada ano que passa, a quantia que eu apliquei aumenta 20%. Que cada ano que passa, a quantia que eu apliquei é multiplicada por 1,2. Então, você já anota logo. Se passaram em anos, esses R$10.000 ficou multiplicado por 1,2 N vezes. Até isso resultar o montante M que eu vou resgatar. Só que esse não foi a única quantia que ele aplicou, 10.000 a 20%. Ele aplicou 5.000 também aqui, taxa de juros, 68% ao ano. Então, vamos fazer aqui uma outra aplicação. Qual é a outra aplicação que vamos fazer? Vamos aplicar um capital B, que ele chamou de B, no valor de quanto? De R$5.000. Durante também quanto tempo? N anos. Ele falou que ao final desses N anos, as duas quantias se igualam. O que isso significa dizer? Significa dizer que o montante que eu vou resgatar vai ser o mesmo montante que eu resgatei ali em cima. Se lá em cima eu resgatei emissão, aqui embaixo eu também resgatei emissão. Agora, tem que ficar atento a uma coisa, que esse capital aí de 5.000, ele já foi aplicado a uma taxa de juros compostos de 68% ao ano. Lembrando que esse tempo aqui também, ele está sendo dado em anos. Ok, turma? Então, o que isso significa dizer, professor? Significa dizer
que eu vou pegar R$5.000 e cada ano que passar ele aumenta 68%. O que é aumentar 68%? É multiplicar por 1,68. Cada ano multiplica por 1,68. Se passaram quantos anos? N. Então, vou multiplicar por 1,68 N vezes. Professor, quanto é que eu vou ter ao final desses N anos? Eu vou ter emissão. É o mesmo emissão de cima? Sim, porque ele quer saber quanto tempo deve ter ficado aplicado para que essas duas quantias se igualem. Então, o montante produzido é o mesmo. Então, o que é que eu vou fazer com essas expressões? Simples. Eu vou simplesmente igualar a primeira expressão com a segunda expressão. Só isso. Então, quem é a segunda expressão? Vamos igualar ela. Vamos lá. Vou dividir aqui o nosso quadro. Vamos igualar aqui. Primeiro, a segunda expressão é quem é? 5.000. Vou pegar aqui 5.000. Vezes quanto? 1,68 elevado a n. Vou igualar com a primeira. Quem é a primeira? 10.000. Tá aí 10.000. Vezes 1,2 elevado a n. Pronto, só isso. Professor, o que eu vou fazer agora? Apenas contínuas. Só contínuas. Percebam que realmente eu quero achar n. N é o quê? Expoente. Então, não foi à toa que ele deu esses logaritmos. Então, eu vou fazer aqui uma coisa. Eu vou pegar esses 5.000 que aqui está, vou passar para cá dividindo. Assim vai ficar 10.000 por 5. Vou pegar esse 1,2n que está multiplicando 10.000, passar para lá dividindo. Professor, como é que vai ficar a expressão? Vai ficar assim, para não confundir ninguém. Vai ficar 1,68 elevado a n dividido por 1,2 elevado a n. Só isso. Peguei e passei para lá. Vou pegar esse 5.000 que aqui está e passar para cá dividindo. Assim vai ficar 10.000, vamos colocar 10.000, dividido por quem? Dividido por 5.000. Pronto, só isso. E é importante que você lembre de uma propriedade. Se eu estou dividindo duas potências, ela tem o mesmo expoente, o que eu faço? Eu conservo o expoente e divido as bases. O professor não conhece essa propriedade. É assim, galera. Ó, eu estou dizendo que se eu pego A elevado a n e divido por B elevado a n, eu posso simplesmente dividir as bases, A sobre B, e conservar o expoente. É isso que eu estou dizendo para vocês. Então, nessas circunstâncias, vamos aplicar essa propriedade aqui. Eu vou dividir as bases, então vai ficar 1,68 dividido por 1,2 e vou manter o expoente. E aqui do outro lado, ó, vai ficar 10.000 dividido por 5.000, que vai dar 2. Então, nenhum problema. Se eu dividir 1,68 por 1,2, pode testar aí, dá 1,4. Então, aqui vai ficar 1,4 elevado a n igual a 2. Se você pensar, quem é 1,4? 1,4 é 14 sobre 10. Você pode até simplificar e dizer que é 7 dividido por 5 elevado a n é igual a 2. Professor, como é que eu faço para achar esse n? Esse n é expoente. O que é que você vai fazer? Simples. Se essas duas expressões são iguais, os logaritmos delas também são iguais. Professor, eu vou aplicar logaritmo em que base? Você olha. Que tipo de logaritmo a questão deu? Olha, professor, a questão deu logaritmo de x. O que isso quer dizer? Que está na base 10. Ah, então posso garantir que se esses dois valores são iguais, os logaritmos deles também são iguais. Em que base? 10. Por que base 10? Porque foi a base do logaritmo que a questão te forneceu. Então, usando isso, vamos pensar comigo. Aqui vai ficar logaritmo de quanto? De 7 sobre 5 elevado a n é igual a logaritmo de 2. Galera, o que foi que eu fiz? Esses dois valores são iguais, os logaritmos deles são iguais. Professor, mas para que fazer isso? Para usar aquela propriedade, para esse n aqui, ó, poder descer. Então, se eu usar aquela propriedade do logaritmo, esse n que está aqui, ele passa a vir para cá multiplicando. A expressão vai ficar n vezes logaritmo de 7 dividido por 5 igual a logaritmo de 2. Você nota que o logaritmo da divisão ele vai se transformar na diferença dos logaritmos. Então, dividindo aqui de novo aqui o nosso quadro, como é que vai ficar a nossa expressão? Aqui, ó. Aqui você tem um logaritmo da divisão. Vai se transformar no quê? Na diferença dos logaritmos. Então, eu posso dizer que eu tenho aqui, como é que vai ficar a nossa expressão? A nossa expressão vai ficar assim, vai ficar n, que multiplica
logaritmo de 7 menos o logaritmo de 5. Professor, de onde é que veio isso? Simples, eu tenho um logaritmo da divisão. Então, isso é quem? A diferença dos logaritmos vai ser log de 7 menos o log de 5. Lembre-se que isso é igual a quem? A logo de 2. Então, eu vou igualar isso aqui a logo de 2. Quando você chegou nessa fase, evidentemente, a partir daí, você só pode prosseguir se a questão tiver fornecido esses logaritmos. E a questão que forneceu, cara, olha para cá, ó. Quando a questão coloca aqui 1, aqui debaixo do 1, que é o 0, é o logaritmo de 1, que é 0. Ó, bem aqui debaixo do 2 está 0,3. Então, quer dizer que o log de 2, quando x é 2, log de 2 é 0,3. Aqui, ó, debaixo do 3 está 0,48. Quer dizer que o log de 3 é 0,48, que o log de 4 é 0,6, que o log de 5 é 0,7, que o log de 6 é 0,78, que o log de 7 é 0,85, e assim vai. Quais logaritmos eu preciso? Do log de 7, olha para cá, o log de 7, olha, professor, é 0,85. Preciso também, professor, do log de 5. Quem é o log de 5? Olha, é 0,7. E preciso do log de 2, está aqui, galera. O log de 2, 0,3, isso tem tudo, tem tudo. Então, eu vou só substituir. Onde tem log de 7, o que é que eu coloco? Ó, tá aqui, ó, log de 7, eu coloco 0,85. Então, vai ficar n, que multiplica 0,85 menos o log de 5. Cadê o log de 5? Olha, professor, é 0,7. Coloca aqui, ó. Menos 0,7. Isso daqui tem que ser igual a quem? Ao log de 2. Que é um log de 2? Ó, tá lá, ó. Log de 2 tá aqui, ó. 0,3. Então, vou colocar aqui, ó. 0,3. Se você pegar 0,85 e tirar 0,7, isso vai dar 0,15. Então, vai ficar n vezes 0,15. Isso aqui é igual a 0,3. Cara, se eu te perguntasse qual o número que eu multiplico 0,15 para dar 0,3, você respondeu o quê? 2. Claro, qual o número que eu multiplico 15 centavos para dar 30 centavos? 2. Então, eu descobri que n é 2. Lembrando que esse meu n é o tempo em anos. Então, eu achei aqui a minha resposta. Achei aqui 2 anos. Mas quando você olha as alternativas, não tem nada em anos, só em mês. Só em meses. Mas você sabe que o ano é 12 meses. Então, evidentemente, 2 anos são 24 meses. Você vai marcar como gabarito correto a letra E. Então, mais uma questãozinha aí, ó, resolvida com sucesso. Ah, professor, eu quero copiar a resolução. Pronto. A gente pode dar um tempo. Posso até sair aqui, ó, da frente de vocês, no estralar de dedos. Pode tirar e copiar. A âncora pode pausar o vídeo para quem quiser copiar, tá bom? Tranquilo. Pode pausar. E depois a gente continua, tá bom? Então vamos lá. Eu creio que a âncora já pausou, já creio que todo mundo copiou. Vou voltar para o vídeo agora. Estou aqui. E vamos tentar discutir a questão 2. Não, vamos discutir aqui. Deixa eu escolher uma questão legalzinha aqui. Pronto. Eu quero que vocês tentem resolver a questão de número 3, tá bom? Aliás, a 3 não. Vamos resolver outra. Deixa eu resolver uma questão que tem um raciocínio diferente. Vamos dar um tempo. Pronto. Eu desafio vocês a resolver a questão 5. A âncora vai pausar o vídeo e eu quero que vocês tentem resolver a questão 5. Não pausa, vou sair da tela. A âncora pausa. Pode pausar agora. Vamos pausar. Vou dar um tempo aí de 5 minutos. Âncora, dê um tempo aí de 5 minutos para os meninos resolverem essa questão, tá bom? Pode pausar. Pronto, pessoal. Eu creio que agora a âncora já tenha pausado, todo mundo já tenha tentado. Espero que vocês tenham tido sucesso na resolução dessa questão. Vou discutir essa questão agora para vocês. Essa questão, ela fala que tem aqui o quê, galera? Está dizendo que tem um videogame, né? Um videogame que é vendido à vista por R$ 1.800. Deixa eu ativar aqui meu modo de invisibilidade. Tá aqui, invisibilidade. Um videogame à vista é R$ 1.800. Ou, eu tenho outra possibilidade. Comprar esse videogame a prazo, dando uma entrada de R$ 600. Eu dou uma entrada de 600 e depois eu pago uma parcela de 1.728 daqui a 2 meses após a compra. Para vender, para quem vendeu, é um excelente negócio. Excelente negócio. Só se o cara realmente ele optar por essa opção, se ele tiver dinheiro de os 1.800, ele está precisando muito desse videogame.
e não tem os 1.800 para pagar hoje, só tem R$600. Porque olha bem, ó, daqui a 2 meses, ele vai pagar praticamente o valor de à vista do videogame. Então aqui é uma taxa de juros alta, tá bom? Mas vamos lá. Quem não tem dinheiro vai terminar pagando juros mesmo. É o que vai ocorrer, é o que ocorre, é o capitalismo. Aí ele diz, assinale a opção que apresenta a taxa mensal de juros compostos desse financiamento. Eu quero chamar a atenção de vocês nessa questão do fato que os juros, ele sempre incide sobre o que você está devendo. Você tem que ficar atento a isso. Por que isso, professor? Porque se o cara deu uma entrada de R$600, ele não está devendo 1.800 não, pessoal. Se ele deu uma entrada de 600, ele só está devendo 1.200. Então, a situação é pior do que o que você pensa. Então, se você pensar bem, isso significa dizer que tudo se passa como se na data zero, que foi a data da compra, essa pessoa tivesse financiado R$1.200. Esse foi o valor que ela financiou. Professor, de onde você tirou essa conclusão? Ora, era 1.800. Deu quanto de entrada? 600. Então, ela só ficou devendo 1.200. Por esses 1.200, o que ela vai fazer? Daqui a 2 meses, lembrando que esse nosso tempo aqui é dado em meses, daqui a 2 meses, a pessoa vai pagar 1.728 pelos 1.200 que ela ficou devendo. E ele quer saber qual é a taxa de juros compostos dessa operação financeira. Pessoal, você sabe que se eu afirmar para vocês que a taxa de juros compostos dessa operação financeira é I, isso quer dizer que cada mês que passa, a quantia que eu tomei emprestado, que foi 1.200, ela aumenta aí. Aumentar aí quer dizer que ela é multiplicada por quem? Por 1 mais a taxa, por 1 mais I. E ela é multiplicada por 1 mais a taxa quantas vezes? 2 vezes. Então quer dizer que se eu pegar 1.200, tá aqui, e multiplicar ele, 1.200, por 1 mais a taxa 2 vezes, isso vai resultar em R$1.728. Pronto, se eu resolver essa expressão, eu vou achar qual é a taxa desse nosso financiamento. Então, passa esse 1.200 para lá dividindo, vai ficar 1 mais I ao quadrado é igual a 1.728 dividido por 1.200. Se você pegar aí 1.728 e dividir por 1.200, você vai achar exatamente 1,44. O que você vai fazer agora? Continue fazendo as suas continhas. Você vai pegar esse 1 mais I e afirmar que ele é raiz quadrada de 1,44. Claro que se esse negócio está ao quadrado, passa para cá, tirando a raiz quadrada. Quanto é a raiz quadrada de 1,44? Raiz quadrada de 1,44 é 1,2. Qual é o número que eu somo com 1 para dar 1,2? 0,2, que é a mesma coisa de 20%. Qual é a unidade de tempo que eu estou me referindo? Mês, 20% ao mês. Gabarito que você vai marcar, letra A, mais uma questãozinha aí gabaritada. Vou sair da frente para você copiar. A âncora vai pausar esse vídeo, você copia isso tranquilamente. Não tem pressa, tá bom? Então, âncora, pode pausar. Quando eles terminarem de copiar, a gente continua. Ok, galera? Então, voltando para a resolução das nossas questões. Eu mostrei para vocês alguns modelos de questões de matemática financeira. Evidentemente, ficaram outros modelos aí, ó, para vocês resolverem. Lembrando que no final do arquivo você tem um gabarito que eu quero que você tente resolver essas questões, tá bom? Vamos agora, galera, para uma outra áreazinha aqui. Já começa a partir da questão 6, já começamos a falar sobre progressão aritmética. Olha bem. Olha essa questão está dizendo, ele diz os números triangulares. Então vamos ver como é que eu resolvo. Ativar aqui meu modo de invisibilidade. Os números triangulares. Ele diz que são números que podem ser representados por pontos arranjados na forma de triângulos equiláteros. É conveniente definir um
como o primeiro número triangular. Tá aqui, ó, 1, só um pontinho, tá bem? Apresentamos a seguir os primeiros números triangulares. Note aqui, ó, o primeiro número triangular, 1. O segundo, 3. Note que o segundo, ó, segundo é 1 mais 2, que dá 3. O terceiro, 6. Note que o terceiro é 1 mais 2 mais 3, que dá 6. O quarto é 10. Note que o quarto é 1 mais 2 mais 3 mais 4. Entender? Que era o quinto. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. Que é o décimo. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 até chegar em décimo. Alright? Vamos continuar. Aí ele diz que se Tn representa o enésimo número triangular, então Tn, se T1 é 1, como eu estava falando para vocês, T2 é 3, que é 1 mais 2, T3 é 6, que é 1 mais 2 mais 3, T4 é 10, que é 1 mais 2 mais 3 mais 4, e assim por diante. Dado que Tn satisfaz a relação, na realidade, a gente nem precisa disso. Não vamos nem precisar, vou já te mostrar por quê. Pode-se deduzir quem é T100, pessoal. Você já sabe. Você já sabe que o segundo número triangular é 1 mais 2. O terceiro é 1 mais 2 mais 3. O quarto é 1 mais 2 mais 3 mais 4. Então, se eu perguntar para vocês quem vai ser o centésimo número triangular, essa resposta já está na ponta da tua língua. Vai ser 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 até chegar no número 100. Então você nota, é evidente que isso aqui é o quê? É a soma dos 100 primeiros termos de uma PA de razão 1, cujo primeiro termo é 1, a razão é 1 e o último termo é 100. Professor, como é que eu faço? Isso aqui a gente fez até em sala de aula. Então, para você somar os 100 primeiros números, os 100 primeiros termos de uma PA, você vai pegar o primeiro, que é o primeiro, é 1, somar com o último, que é o último, que é 100, multiplicar pela quantidade de termos somados, que é 100, dividido por 2. Professor, por favor, recorde a fórmula. Vamos lá. A soma dos n primeiros termos de uma PA. Você pega o primeiro, soma com o último, com o enésimo, e multiplica pela metade da quantidade de termos somados. Está aí a fórmula aí, para quem esquecer, tá bom? Então, fazendo isso, como é que vai ficar? Quem é que vai ser o centésimo número triangular? 1 mais 100, 1 mais 100, 101. Você coloca aqui, ó, 101. Metade de 100, aí você coloca 50. Se você pegar 50 vezes 101, isso vai dar exatamente 5.050, que é o que está aqui na nossa letra A. Então, eu creio que aqui ninguém teve dificuldade. Professor, eu quero copiar, vou sair aqui da frente de vocês. Vocês podem copiar, a âncora pode pausar o vídeo se houver necessidade, se não, vamos dar continuidade. Então, vamos voltar aqui já para a nossa próxima questão. Também triangular, essa eu vou deixar para vocês. Galera, essa questão aqui, eu quero que nesse momento a âncora pause o vídeo e vamos dar 5 minutinhos. Âncora, pode cronometrar. 5 minutos para os meninos tentarem resolver essa questão. Vamos lá? Então, já creio que a âncora já pausou. Vamos voltar. Eu espero que tenha tido sucesso. Professor, você não vai resolver, não? Bora resolver essa daqui. Olha, galera, são números triangulares de novo. Ele pergunta uma fórmula geral para estes números. Ele quer uma fórmula geral. Ora, professor, ele quer achar o enésimo número triangular. Ora, quem é o enésimo número triangular? É 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, até chegar em N. Então, ele quer que eu generalize essa fórmula. Então, simples, é uma PA? É uma PA que o primeiro termo é quanto? 1. A razão é 1. Como é que soma os termos dessa PA? Você já sabe. Você pega o primeiro, que é 1, soma-se com o último, que é N, e multiplica pela metade da quantidade de termos somados. Só isso. E, evidentemente, isso aí vale para N maior ou igual a 1. Claro, a partir de 1, isso aqui já está valendo. Se o N for 1, você substitui, bota 1 mais 1, 2. 2 vezes 1, 2. Por 2, 1, realmente. Então, vale para N maior ou igual a 1. Então, se eu fosse olhar aqui a alternativa que a gente marca seria qual, galera? Seria a letra B de bola, pronto. Está aqui o gabarito, letra B de bola. Então, eu creio que todo mundo aqui da turma teve sucesso na resolução dessa questão, tá bom?
Vamos analisar aqui outras questões. Aqui tem questão para vocês fazerem. Estou escolhendo algumas. Quero debater. Olha essa questão. Quantas vezes a gente não comentou? Galera, eu insisto nisso. Eu quero que vocês prestem atenção nisso. Modo invisibilidade ativado. O que isso aqui é? Um polinômio do segundo grau desprovido de termo independente. O que ele representa? A soma dos termos de uma PA. Professor, esqueci isso. Recorde, é assim. Eu disse para vocês que a soma dos n primeiro termos de uma PA pode ser representado por um polinômio do segundo grau desprovido de termo independente. O que é o termo independente? O C, não tem C, tá bom? Onde esse A representa o quê? Representa a metade da razão. Então, se alguém perguntar, professor, quem é o A? Você vai responder que é a razão da PA dividido por 2. E eu sempre disse, ao invés de dizer para mim quem é o B, vocês vão falar para mim quem é o A mais o B. O A mais o B vai ser exatamente o primeiro termo dessa PA. Pessoal, não esqueçam disso aí. Todo polinômio do segundo grau desprovido de termo independente representa a soma dos termos de uma PA. Onde o A é quem? Metade da razão e o A mais B é o primeiro termo. Então, quando eu olho para aqui, cara, eu já sei que isso aqui é a soma dos termos de uma PA. Cujo, quem é aquele 2 ali? Metade da razão. Se o 2 é metade da razão, é porque aqui trata-se de uma PA cuja razão é 4. Professor, como é que eu faço para achar o primeiro termo dessa PA? Tá aqui, galera. Basta somar o A com o B. Ó, o nosso A é 2 e o nosso B é menos 1. Você somar 2 com menos 1 dá 1. Então, é uma PA que o primeiro termo é 1 e a razão é 4. O que a questão quer saber? Qual é o valor do 20º termo dessa sequência? Cara, a questão quer que vocês determinem quem é o A20. O que você faz? Eu digo simples. Se você está no primeiro e vai ao 20º, quantos termos você avança? 19. Cada termo que você avançar, você vai somar uma razão uma vez. Então, se você pegar o primeiro e somar a razão 19 vezes, você vai achar o 20º. Então, nesse caso, quem é que vai ser o 20º? Vai ser o primeiro, como você está vendo lá, é 1, mais 19 vezes a razão. Que é a razão? A razão é 4, tá bom? Então, se eu perguntasse para vocês quanto é 19 vezes 4, pode dizer que é 20 menos 1, 4 vezes 20, 80, menos 4 dá 76, mais 1, 77. Pronto. O 20º termo dessa sequência é 77. Professor, gabarito, gabarito. Gabarito aqui, ó, letra D de dado. Então, mais uma questão aí resolvida. A partir desse momento, a âncora, vou sair aqui da frente de vocês, deixa eu desativar meu modo visibilidade, invisibilidade, aliás. Eu não sei se eu estava falando invisibilidade ou visibilidade. E vou deixar vocês aí copiarem. Acho que aí um minuto já é suficiente para copiar isso aí, talvez nem precise. E vamos resolver a próxima, galera. Vamos resolver aqui a próxima questão. Nós já discutimos aí algumas coisas de PA, tá bom? Eu quero que você... Olha, pessoal, essa questão aqui. Olhe essa questão. Seja Sn igual a n ao quadrado mais n mais 1. A soma dos termos de uma sequência numérica. Sobre essa sequência, o que podemos afirmar? Galera, ele disse para vocês que isso aqui é a soma dos termos de uma sequência. Note que ele não falou o tipo de sequência. Não falou, disse que é só a soma dos termos de uma sequência. Aí ele está dizendo, essa sequência numérica não é uma PA. Pessoal, é uma questão simples. Simples, porque você sabe que se isso aqui fosse a soma dos termos de uma PA, teria que ser um polinômio do segundo grau desprovido de termo independente. Ou seja, isso daqui, ó, não pode ser 1. Isso daqui teria que ser 0. Se não é 0, não é a soma dos termos de uma PA. Então, quando ele diz a letra A, essa sequência não é uma progressão aritmética, ele está falando a verdade. Essa sequência não tem como ser uma progressão aritmética. Porque se fosse uma progressão aritmética, a soma dos termos dessa sequência teria que ser um polinômio do segundo grau, desprovido de termo independente. Ou seja, não tinha aquele 1, não era para ter nada. Alright? Uma questãozinha aí elementar. Tá bom? Você nota que é uma questão de vestibular. Se você tivesse conhecimento, não precisava você perder mais tempo em tentar verificar se a B, a C, a D ou a E estão corretas, porque todas estão incorretas. A única correta aí é a letra A, que diz que não é uma PA. Por quê?
Porque se fosse uma PA, teria que ser um polinômio do segundo grau, desprovido de termo independente. Alright? Olha, essa questão bem aqui, eu vou dar uma dica para vocês. Não vou resolver aqui no vídeo, mas eu vou dar uma dica. Preste atenção. Pessoal, eu falei para vocês uma propriedade muito interessante de uma PA. Por exemplo, se eu colocasse essa sequência aqui, 2, 5, 8, 11, 14, todo mundo está percebendo que isso aí é uma PA de razão 3. E eu disse para vocês, galera, todo termo de uma PA, ao ser dividido pela razão, deixa o mesmo resto. Realmente, ó, se você pegar 2 e dividir por 3, como o dividendo é menor do que o divisor, o resto é o próprio dividendo, ou seja, o resto é 2. Se você pegar 5 e dividir por 3, o resto é 2. Se você pegar 8 e dividir por 3, o resto é 2. Se você pegar 11 e dividir por 3, o resto é 2. E assim sucessivamente. Qualquer termo de uma PA, se eu dividir pela razão, todos eles vão deixar o mesmo resto. A questão, na realidade, é como se ela estivesse te dizendo que qualquer termo dessa PA é um múltiplo de 3 mais 2. Pensa no múltiplo de 3, pensa assim, 6, pronto, soma 2, 8. 8 é um termo dessa PA. Tu diz, professor, verdade. Pensa outro múltiplo de 3, professor, pensei 12, soma 2, 14. 14 é um termo dessa PA. Então, os termos dessa PA são múltiplos de 3 mais 2. Então, fica atento a esses detalhes e tente usar isso para resolver essa questão. Então, vou apagar isso aqui. Isso aqui só foi uma explicaçãozinha. E vamos entender aqui, aplicar essa questão e tentar resolver. Ele diz, ó, assinale a opção que apresenta a soma de todos os inteiros que divididos por 11 deixa resto 7. Ô, pessoal, ele está dizendo, está pegando os inteiros que dividido por 11 deixa resto 7. O que isso quer dizer? É que eu tenho uma PA de razão quanto? 11. E qualquer termo dessa PA, se eu dividir por 11, vai dar resto quanto? 7. Em outras palavras, que qualquer termo dessa PA é um múltiplo de 11 mais 7. Ah, professor, qualquer termo dessa PA é o quê? Um múltiplo de 11 mais 7. Ah, e ele quer que eu pegue o quê? Todos os termos dessa PA, que é múltiplo de 11 mais 7, compreendidos entre 200 e 400, quer que eu some todos. Por exemplo, tu quer achar o primeiro termo dessa PA que está entre 200 e 400. Ele tem que ser o quê? Um múltiplo de 11 mais 7. Então, tu pode fazer assim, se você quiser. Você pode pegar uma maneira, você pode pegar o 200, você divide por 11. Presta atenção, a ideia. 20 por 11 dá 1. 1 vezes 11, 11. Para 20, 9, abaixo do 0. 90 por 11 dá 8. 8 vezes 11 é 88. Para 90, 2. Então, vamos lá. Se eu pegar 200 e tirar 2, 198, eu tenho um múltiplo de 11. Só que os termos dessa PA são o quê? São múltiplos de 11 mais 7. Então, note, como 198 é um múltiplo de 11, se eu somar 7, eu vou achar um termo da PA. Ah, rapaz, se eu somar aqui 7, isso vai dar 205. Olha, professor, 205 é o primeiro termo dessa PA entre 200 e 400. Entenderam, galera? Ah, professor, então me diga o seguinte. Se o primeiro termo dessa PA é 205, quem é o próximo termo? Oh, meu Deus, é uma PA de razão 11. Ou seja, se é razão 11, se eu quero achar o próximo termo, basta 6 somando 11. Então, por exemplo, se você pegar 205 e somar 11, isso vai dar 216. Professor, você está dizendo para a gente que 216 é um múltiplo de 11 mais 7? Eu digo, com certeza. 216 é um múltiplo de 11 mais 7. Ou seja, se eu subtrair 7 daqui, pode subtrair 7 daqui, você vai achar exatamente 209. Você vai achar 209. 209 é um múltiplo de 11? Com certeza. Então, todos os termos dessa PA são o quê? Um múltiplo de 11 mais 7. E eles ficam ocorrendo de quanto em quanto? De 11 em 11. Se eu quisesse, professor, determine o próximo termo dessa PA. Basta você somar 11, pessoal. Só isso. Se eu somar 11 aqui, vai ficar 7. Vamos botar aqui. Se eu somar 11, pagar aqui, vai ficar, vamos lá. Aqui fica 7. Aqui fica 2 e aqui fica 2. 227. Então, 227 é o termo dessa PA. Eu vou fazer isso, fazendo até chegar ao último termo. Lembrando que esse último termo é antes de quanto? De 400. Antes de 400. Professor, quem é esse termo? Pessoal, você pode pegar o 400, vamos lá. 400, vamos dividir por 11. Vamos lá, só isso, só isso.
Quantas vezes 11 cabe dentro de 40? 3. 3 vezes 11, 33. Para 40, 7. Abaixo zero. Quantas vezes 11 cabe dentro de 70? 6. 6 vezes 11, 66. Para 70, 4. Se de 400 eu tirar 4, que dá 396, acabei de achar um múltiplo de quê? De 11. Lembrando que quem são os termos dessa PA? São os múltiplos de 11 mais 7. Então, se eu somar 7, eu vou achar um termo dessa PA? Vai. Se você somar 7 aí, pessoal, isso vai dar exatamente 403. Está aí, 403. 396 com 4, 400 mais 3, 403. Professor, então 403 é um termo dessa PA? Qual é a razão dessa PA? 11. Então, se eu quero saber qual é o termo que vem antes de 403, basta tirar 11. Cara, tira 11 daqui. Então, se de 3 tu tirar 1, 2. De 0 não dá, pede um emprestado, 10. De 10, tira 1, 9. O 4 emprestou, ficou 3, 392. Pronto, tá aí. Eu estou dizendo para vocês que o último termo dessa PA, compreendido entre 200 e 400, é 392. O que a questão quer que você faça? Você soma, pronto. Você só vai somar esses termos. Vocês conseguem finalizar essa questão? Então, vamos fazer uma coisa. Eu expliquei para vocês. Disse até que não ia resolver. Praticamente, nós resolvemos essa questão. Praticamente. Então, o que é que eu quero que vocês tentem? Eu quero que vocês tentem somar esses termos. Ok? Gabaritar lá no finalzinho da lista. Você olha se você acertou ou se você errou. Alright, galera? Vamos continuar a nossa revisão. Continuar aqui a nossa revisão. Essa questão aqui eu acho que vocês resolvem de boa. Essa daqui também eu acho que resolve de boa, de boa. Vamos analisar. Vamos falar agora da função exponencial. Vamos ver? Função exponencial. Olha, galera. Presta atenção. Essa questão, ele forneceu uma tabela, 2 linhas, e diz que a grandeza y, eu estou chamando y, se relaciona com x através dessa fórmula aqui, ó. A fórmula aqui, ó. F de x é igual a b vezes a elevado a x. Uma maneira que ele tem de dizer, olha, o meu y é igual a b vezes o a elevado a x. É isso que ele está dizendo. A questão é que a gente determine quem é essa função. O que é determinar a função? É achar o b e o a. Professor, como é que eu vou fazer isso? De cara, basta usar essa tabela. Note que a linha de cima, ele está falando que é x, e a linha de baixo, ó, ele está falando que é y. Só isso. Então, por exemplo, o que ele está dizendo aqui nessa coisa? Ele está dizendo nessa primeira coluna, que quando o x for 1, o y é 100. Então, deixa eu aumentar aqui. Então, professor, ele está dizendo nessa coluna, deixa eu fazer aqui o modo invisibilidade. Quando o x for 1, o y é 1000. Quando o x for 4, o y é 729. Só vou montar um sistema. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Onde tem x, se eu colocar 1, esse y aqui tem que ser 1000. Se onde tem x eu colocar 4, esse y aqui tem que ser 729. Só isso. Só isso que a gente vai fazer. Então, como é que eu vou resolver isso? Vamos substituir. Vamos lá. Se o x for 4, o y é quanto? 729. Então, como é que fica? Vai ficar assim, professor. 729 é igual a b vezes a elevado a x. Quem é x? Quem é x? 4. Vou fazer outra substituição. O que essa outra coluna está me dizendo? Está me dizendo que quando o x for 1, y é 1000. Então, vai ficar assim. 1000 é igual a b vezes a elevado a 1. Sim, professor. E daí, o que é que eu faço? Pessoal, simples. Você vai simplesmente dividir uma expressão por outra. Só. Então, vai ficar 729 dividido por 1000. E tem aluno perguntando, por que dividir? Eu digo, bobinho, porque na hora que eu dividir, ó, o b vai embora. Ó, b com b, 1. Aí vai ficar a elevado a 4 dividido por a elevado a 1, que dá a elevado a 3. Por isso, bobinho, por isso que eu dividi. Você nota que eu vou passar para lá, tirando o que a gente chama de raiz cúbica. Então, eu vou tirar a raiz cúbica de 729 sobre 1000. Isso é complicado? Não, tu tem que achar um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dê 729 e outro que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dê 1000. Esse número é fácil, é 9. Ó. A raiz quadrada, a raiz cúbica de 729 é 9.
Pensa bem, 9 vezes 9, 81. 9 vezes 81, 729. Então pronto, é 9. E a raiz cúbica de 1000, pessoal, paciência, é 10. Ó. 10 vezes 10, 100. 10 vezes 100, 1000. Então é 10, está aqui. Então descobri que meu A vale 9 sobre 10. Professor, e como é que eu faço para achar o B? Cara, tu pode pegar esse A e substituir ou nessa equação ou nessa. Melhor substituir nessa, evidentemente. Então, onde tem A, tu vai colocar 9 sobre 10 nessa expressão. Se você faz isso, como é que vai ficar aqui? Aqui vai ficar 1000, estou substituindo nessa aqui de baixo. É igual a B vezes o A. Quem é o A? Que nós encontramos 9 sobre 10. Chegamos à conclusão que o B é 10.000, porque é 10 vezes 1000, 10.000 sobre 9. Lembrando a vocês que 10.000 em potência é 10 a 4, dividido por 9. Ah, professor, e agora o que a gente faz para achar a nossa função? Eu digo, pessoal, paciência, tá aqui. A nossa função é aqui, ó. O que a nossa função precisava para mim achar ela? O B e o A eu achei, ó. Eu descobri que o B é 10 a 4 sobre 9 e descobri que o A é 9 sobre 10. Então, só vou substituir. Só aqui, ó. Vou substituir aqui. Substituindo, vai ficar que o nosso Y é igual ao B. Quem é o B, galera? 10 a 4, vou colocar aqui, ó, 10 a 4 sobre 9, vezes quem? O A, quem é o A? Tá aqui, o A é 9 sobre 10, só que tudo isso que é o A está elevado a x. Pronto! Eu vou procurar qual alternativa que tem isso. Vamos olhar aí qual alternativa que tem isso. Vamos lá, letra B de bola. Realmente, professor, letra B de bola tá aqui, o B, ó. 10 a 4 sobre 9, ó, tá lá, aqui, ó. 9 sobre 10 elevado a x, o A. Pronto. Resolvida a questão. Então, eu vou fazer o seguinte, vamos dar aqui um tempo para vocês copiarem aqui, ó, essas anotações, a âncora. Vou sair aqui da frente de vocês. Vamos dar aí 2 minutinhos, acho que copiam, se já não tiver copiado. Pausa. E vamos dar continuidade, né? A âncora já deve ter pausado. E vamos tentar resolver aqui mais uma questão. Vamos tentar, posso deixar algumas questões aqui para vocês, vou deixar algumas questões para vocês. Vamos agora falar da função afim. Pessoal, função afim. O que eu tenho para falar para vocês de função afim? Vocês sabem que função afim é uma função do primeiro grau que associa uma PA com uma PA. Eu falei para vocês uma maneira estratégica da gente minimizar o tempo de resolução dessa questão. Por exemplo, essa questão aqui, ele quer que eu relacione duas escalas. A escala otávios com a escala graus Celsius. Por exemplo, ele diz aqui que 6 graus otávios é equivalente a 18 graus Celsius, que 60 graus otávios é equivalente a 36 graus Celsius. Aí ele pergunta para a gente quantos graus otávios é equivalente a 100 graus Celsius. Só isso que ele perguntou. Aí ele diz, o que isso tem a ver com função afim? Tá aqui, cara. Ele disse que a função que relaciona uma grandeza com outra é a função y igual a x mais b. E eu sei que isso aqui é uma função do primeiro grau, também conhecida como função afim. E eu sei que a função afim, o que ela faz? Ela associa uma PA com outra PA. Eu sei que a função afim, o que ela faz? A variação de x é proporcional à variação de y. Cara, se tu sabe isso, fechou qualquer questão de função afim. Se você sabe isso, você minimiza significativamente o seu tempo de resolução na prova. E no Enem isso é tudo. Então, professor, use essas estratégias para resolver essa questão. Vamos usar, vamos lá. Básico do básico. O que a função afim ela faz? Associa uma PA com outra PA. Outra coisa muito importante que eu preciso saber, que na função afim a variação de x, não esqueça isso, numa função afim, a variação de x, ela é proporcional à variação de y. Professor, o que isso quer dizer? Quer dizer que se a variação de x dobra, a variação de y dobra. Se a variação de x triplica, a variação de y também triplica. Se a variação de x é multiplicada por k, a variação de y também vai ter que ser multiplicada por k. Ficou claro? Se eu percebo que a variação de x é o triplo da variação de y, esse ser triplo sempre se mantém para qualquer variação. Ok? Então, por exemplo, vamos usar isso para resolver essa questão. Eu vou relacionar aqui, ó galera, a escala graus otávios com a escala graus Celsius.
Ele diz aqui, ó, nessa linha, que 6 graus otávios é equivalente a 18 graus Celsius. O que ele diz aqui, ó, na segunda linha? Que 60 graus otávios é equivalente a 36 graus Celsius. O que é que ele quer saber? Ele quer saber o seguinte, 100 graus Celsius é equivalente a quantos graus otávios? Pronto, é isso que ele quer saber. Professor, mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou substituir lá para achar A e B? Não precisa, cara. Isso daqui que eu te falei é exatamente para tu ganhar tempo. Por exemplo, o que eu vou analisar? A variação de uma com a variação da outra. Por exemplo, na escala graus otávios, saiu de 6 para 60. O que isso quer dizer? Que aumentou 54. Na escala Celsius, no mesmo momento que na escala otávios saiu de 6 para 60, na escala Celsius saiu de 18 para 36. O que isso quer dizer? Que aumentou 18. Então, tu vai ver qual é a proporção que existe entre a variação de um e a variação de outro. Tu nota que 54 é o triplo de 18. O que isso quer dizer? Que a variação na escala otávios sempre vai ser o triplo da variação na escala Celsius. Espera aí, professor. Quer dizer que na hora que eu saí aqui, ó, na hora que eu saí de 36 para 100, aumentou 64? Eu digo sim. Quer dizer que lá na escala otávio, essa variação vai ser o triplo de... Exatamente. Professor, qual é o triplo de 64? Pensa, qual é o triplo de 60? 180. Triplo de 4, 12. Soma as duas coisas, 192. Quer dizer que lá na escala otávios, variou 192? Sim. Ah, professor, a resposta é 192, letra B. É não, bobinho. Eu estou dizendo que variou 192. Nota que essa variação foi a partir de quanto? De 60. Quer dizer que a partir de 60 aumentou 192. Então, quem é essa minha temperatura na escala otávio? É o 60 mais o tanto que variou, que foi 192. Só isso. Pronto, só isso. Se você somar 60, 0 com 2, 2, 9 com 6, 15, vai 1, 252 graus otávios é equivalente a 100 graus Celsius. Gabarito correto. Letra C, cuidado, não é letra B. Cuidado nesses pequenos detalhes. Tá bom, galera? Temos aqui outra questão de função afim. Deixa eu ver se eu tenho aqui outra questão de função afim para vocês. Temos, pronto. A âncora pode nesse momento, vou até sair aqui da frente. A âncora pode nesse momento pausar o vídeo e botar para vocês resolverem a questão 17. 5 minutos é muito, é mais do que sobra. Pausa o vídeo. Vamos voltar. Creio que a âncora já pausou. Vocês já responderam. Tem o gabarito, raciocínio equivalente. E vamos discutir aqui agora uma questão de número 9. Já vem até gabaritada, né, professor? Vamos supor que vocês não viram que o gabarito é 33%. Vamos apagar aqui. Olha essa questão. É de que agora, professor? Conjuntos. Questão de conjunto. Vai cair na prova. Tá lá no nosso roteiro, conjunto. O que está dizendo aqui nessa questão? Essa questão está dizendo assim: após pesquisar um grupo de jovens, constatou que 19 gostam de futebol, 27 de vôlei, 12 de basquete, 9 de futebol e basquete, 6 de vôlei e basquete, 13 gostam de futebol e vôlei e 3 gostam dos 3 esportes. Ao escolher aleatoriamente um jovem do grupo, tem-se que a probabilidade dele gostar apenas de vôlei é. Pronto. Isso daí a gente já pode pausar, dar um tempo, tente fazer. Acho que a maioria de vocês vão conseguir. Mas vamos resolver uma questão, já que eu não resolvi nenhuma questão de conjuntos. Vamos lá. Essa questão está dizendo o seguinte. Eu noto a presença de 3 conjuntos. O conjunto dos meninos que gostam de futebol, o conjunto dos meninos que gostam de voleibol e o conjunto dos meninos que gostam de basquete. Então, eu vou representar F, futebol, V, vôlei, B, basquete. Você já sabe por onde é que nós começamos a preencher? Pela maior quantidade de interseção. E aqui está ela. Ele está dizendo que 3 alunos gostam dos 3 esportes. Pronto, botei 3. A partir daí eu vou para a segunda maior quantidade de interseções, que no caso aí são 2. Aqui ele já fala logo, ó, que 13 alunos gostam de futebol e vôlei. Você nota que gostando de futebol e vôlei eu já tenho 3. Para dar 13, está faltando 10. Ele diz que 6 alunos gostam de vôlei e basquete.
Vôlei e basquete eu já tenho 3. Para dar 6, está faltando mais 3. Ele disse que 9 alunos gostam de futebol e basquete. Futebol e basquete eu já tenho 3, né? Tenho aqui 3. Para dar quantos? 9, está faltando quantos? Está faltando 6. Pronto, tá aí. A partir daí você vai começar a preencher a quantidade que ele deu para um único conjunto. Então, por exemplo, ele disse que 19 alunos, está aqui, ó, 19 alunos gostam de futebol. Quando eu olho para os alunos que gostam de futebol, eu somo aqui, ó, 10 com 3, 13, mais 6, 19. Já deu 19. O que isso quer dizer? Que nenhum aluno gosta apenas de futebol. Pronto, só isso. Ele falou que 27 alunos gostam de vôlei. Vamos lá, quantos já estão gostando de vôlei? 3 e 3, 6 mais 10, dá quanto? 16. Ele disse que são quantos alunos? 27. Então, se você somar mais 10, vai dar 11. 11 alunos gostam somente de vôlei para poder dar 27. O que mais? Ele disse de basquete. 12. Cara, 12 caras gostam de basquete. Se tu somar 3 mais 3, 6 mais 6, 12. Ah, já deu 12. Então, tu vai ter 0 alunos gostando somente de basquete. Qual foi a pergunta que a questão fez? Deixa eu dar uma olhadazinha aqui no nosso vídeo. Acho que deu um probleminha. Só consertar aqui, pessoal, o vídeo. Um momento. Deixa eu ver. Pronto, voltou. Ele quer saber da gente qual é a probabilidade de que a gente escolha uma pessoa que gosta apenas de vôlei. Pessoal, toda vez que alguém falar de probabilidade, vocês vão botar uma coisa na cabeça de vocês. É a razão entre 2 números, sempre é isso, probabilidade. Entre o número de casos favoráveis a ocorrer o que eu peço, o que é que eu peço aí? Gostar apenas de vôlei, dividido pelo total de casos possíveis, ou seja, dividido por todos os alunos pesquisados. Então, se você quer saber qual a probabilidade do aluno gostar apenas de vôlei, quantos casos favorecem para o aluno gostar apenas de vôlei? 11. Vou dividir isso pelo total de alunos pesquisados, aí você soma. Você soma 10 e 3, 13, aqui dá 19, 19, mais 3 vai dar 22, 22 mais 11, 33 alunos pesquisados. Então, a nossa probabilidade é 11 sobre 33, também conhecido como 1/3. Posso dizer que isso é aproximadamente 33%. Na realidade, isso é 33,33%. Mas a questão quer saber que é aproximadamente 33%. Então, você vai gabaritar aí a letra A. Ok, galera? Você nota que aqui temos uma outra questão de conjunto. Vou deixar essa questão para vocês. Vamos encerrar a nossa revisão por aqui. Lembrando que tem uma série de questões aí para vocês resolverem. A nossa lista ela está toda gabaritada. Você vai confirmando aí o gabarito. E desejo a todos vocês um excelente simulado. Espero que você tenha gostado da nossa revisão. E até mais. Na quarta-feira eu estou aí com vocês. Tchau, galera. Fui!